Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda a Rio Live Filme. No episódio de hoje, nós iremos caminhar pelas belezas, pelos desafios, pelos múltiplos olhares do roteiro. Para isso, eu convidei uma diretora, uma roteirista que sempre nos leva ao inesperado. Eu estou falando de Sabrina Fidalgo. Sabrina, como é que você tá? Tudo bem? Olá, tudo bom, Thiago? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Sabrina Fidalgo é carioca, roteirista e diretora. Estudou cinema na Alemanha e na Espanha. O mundo é pequeno para ela. As obras de Sabrina marcaram presença em mais de 300 festivais em diversos países. Há uma coleção de prêmios. Logo de cara, chamamos a atenção para o curta Rainha, de 2016, que a partir da história de uma passista, debate os desafios de muitas mulheres no Brasil. Quero começar logo tentando entender de onde você tira as suas ideias. Qual é o seu processo para poder captar as suas ideias? É diferenciado, né? Às vezes as ideias vêm do nada, às vezes eu vou pensando, às vezes eu sou influenciada por alguma música, alguma situação, alguma conversa, alguma coisa que eu leio, e aí a partir disso eu vou desenvolvendo. É diferenciado, cada processo é um processo. Que música, por exemplo, te inspirou? Dá um exemplo de uma música. Por exemplo, no filme Rainha, tem uma música do Chico Buarque que se chama Ela Desatinou, mas é uma versão italiana dessa música que o próprio Chico gravou com arranjos do Ennio Morricone. E eu ouvia muito essa música e eu sempre quando eu escutava, me vinha na cabeça uma determinada cena que acabou se tornando a cena final do Rainha. E a partir dessa cena que eu já tinha na minha cabeça, eu desenvolvi todo o roteiro do filme, por exemplo, né? Já sabendo que aquela seria a cena final. Então, eu desenvolvi todo o roteiro de trás para frente para chegar ali naquele final, né, que eu já tinha na minha cabeça, por causa dessa música. O nosso último entrevistado, o Fernando Barcelos, enviou uma pergunta para Sabrina. Eu acho que tem tudo a ver com o que ela está falando. Vamos lá. Querida Sabrina Fidalgo, aqui é Fernando Barcelos e queria primeiro dar os parabéns pelo seu trabalho como roteirista criadora e te perguntar aqui qual é o seu processo criativo para escrever os seus roteiros. Começo a desenvolver a história e vou no fluxo. É bem natural. Às vezes eu paro, às vezes eu volto, mas normalmente eu escrevo tudo. Os meus roteiros eu escrevo de uma vez só, né? Mas não tem uma regra, né? Eu não uso nenhum artifício, né? Tem muita gente que usa escaleta ou coisas do tipo. Eu não, né? Eu vou no flow. E você senta e escreve direto ou você dá pausas para que o texto respire, para que os personagens se mostrem? Normalmente eu dou pausas, assim, eu faço pequenas pausas, né, que variam, né, pode ser pausa de um dia, 2 dias ou uma semana, mas não muito mais que isso. Mas também tem casos em que eu já escrevi um roteiro de uma vez só, sem parar. O que é preciso para fazer um bom roteiro, Sabrina? Olha, eu acho que tem algumas coisas que ajudam, assim, né? Eu acho que tem uma questão de formatação de roteiro que ajuda, né? Você começar já com o fade-in, você já pensar no título do filme. Eu acho que uma das coisas que eu acho que são mais importantes nesse processo é o título, né? O nome dos personagens também eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que é basicamente isso, né? São essas pequenas estruturações assim, que a gente vai fazendo desde o início, né? De modo que facilite o processo todo, né, da escrita. Quando você está escrevendo, você pensa em quem vai ver a sua obra ou você escreve
introspectivamente e o resultado ele acaba aparecendo de forma orgânica? É assim, eu escrevo pensando só na minha história, eu não fico pensando em que público eu vou atingir, coisas do tipo, né? Eu vou deixando a história se materializar por si, né? Essa questão, né, de qual público, né, qual será o público-alvo, a faixa etária, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que só depois, quando o roteiro está pronto, é que eu começo a analisar, mas eu não me deixo influenciar por isso, não. Você se considera uma boa ouvinte? Você se considera uma pessoa que escuta bem os outros e consegue traduzir as histórias? Sim, eu gosto muito de ouvir histórias. Muito. Eu adoro observar, principalmente quando eu viajo. E eu gosto sempre eu sou aquela que fica ouvindo conversas alheias, assim. Estou no avião, quando eu estou no ônibus, né? Em qualquer lugar, no metrô, eu fico ouvindo as conversas das pessoas, assim. Eu sou dessas. E anotando? Não, eu não anoto, não costumo, mas eu gravo às vezes. Uma coisa horrível de se fazer. Mas eu tenho mania de gravar por onde eu vou, assim, por onde eu passo, eu gosto de ficar gravando, de gravar ambientes. Então aí sempre vem umas conversas aleatórias, assim. E aí você vai desenhando também os personagens a partir dessas suas experiências. Eu vou me deixando levar, assim, né? Tipo, pode fazer parte do processo, né, consciente ou inconscientemente também. Existe algum medo na hora de escrever? Existe alguma censura que você faça na hora de escrever? Não, eu não me dou esse direito, assim. Eu não me autocensuro. Eu deixo a minha imaginação correr, né, livremente no meu processo. Porque se eu ficar pensando em determinadas coisas, vai ser complicado. Eu acho que eu já tenho introjetado em mim muitas coisas, né, do que seria talvez o certo, o errado, o ético ou o antiético, né? E aí eu acho que isso ajuda também nos processos, né? Porque geralmente, até agora, pelo menos, eu não tive nenhum problema com isso. Até porque escrever é também subverter, né? Eu acredito muito na subversão da escrita, assim. Eu acho que só o ato de escrever já é a própria subversão em si. Sabrina, e vocês que estão acompanhando, recentemente eu apresentei um programa na Multirio chamado Dando Ideia. E aí eu entrevistei o Pedro Bárbara. Ele é diretor de teatro, ele é professor de artes cênicas na rede pública municipal de educação do Rio de Janeiro. E o Pedro ressaltava a importância de nós aprimorarmos nossa escuta e também de valorizarmos a nossa memória. Acho que tem tudo a ver com a conversa do Rio Live Filme de hoje. Eu acho que a ideia que passa pela minha cabeça, que eu acho que norteia boa parte do meu trabalho, é que os professores possam ouvir mais os seus alunos, ouvir mais as histórias de vida dos alunos, porque as histórias de vida trazem referências que movem a vida dos nossos alunos, os interesses, as suas dificuldades, as suas realidades. E aproximar essas realidades da sala de aula, eu acho um grande começo para trabalhar com memória, com ancestralidade, com afetividade, com o lúdico. E você, Sabrina, como é que você abre as suas percepções? Como é que você traz as suas memórias para dentro dos seus roteiros? Como eu falei, eu não tenho um método, né? As coisas fluem naturalmente, né? E eu acho que quando você escreve, quando a gente escreve, de alguma maneira a gente está se revelando, né, também. Né? A gente está falando no fundo da gente, sempre. Não é uma coisa assim que eu faço, vou falar da minha infância no filme X, vou falar de um trauma que eu tive no filme Y. Não é assim de forma tão consciente, sabe? Eu acho que tá tão mais aberta. Não, acho que é mais inconsciente do que qualquer outra coisa. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, o Rainha, de novo, né? É um filme que tem essa personagem que ela fica, né, obcecada pela questão, né, de alcançar um padrão estabelecido de beleza, né? Ela fica malhando, ela para de comer. E tinha essa coisa mesmo na época, né? No final dos anos 90, início dos 2000, né? Tinha essa coisa de o tempo inteiro você tinha que estar fazendo dieta. Eu lembrei disso, porque eu já tinha até me esquecido. Eu falei, olha aí, né?
essa memória foi trazida, né, para o filme. Mas não foi uma coisa que eu pensei na hora, né? Eu nem lembrava mais, né, conscientemente disso. Mas, de alguma forma, apareceu. O que você está lendo, Sabrina? E o quanto que é importante os livros, as relações com a literatura, o quanto que elas são importantes para a criação de um roteiro? Eu acho que você só escreve bem a partir do momento que você lê, né? Bastante. Não existem bons escritores que não sejam bons leitores. Tem alguma obra que marcou a tua vida, que é um divisor de águas? 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, é um ponto, assim, na minha vida, certamente. É um ícone na construção de personagens também, né? É um livro-filme, na verdade, porque é uma epopeia e é algo, assim, intransponível, né? Assim, não tem como você filmar aquilo, porque tá tão maravilhosamente escrito que nenhum diretor, nenhum filme vai conseguir dar conta da grandiosidade do livro. Qual roteiro você gostaria de ter escrito, Sabrina? Vem algum à sua cabeça? Pensar que tem Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, do Pedro Almodóvar. Também um clássico, agora sim para o cinema, né? Você está trazendo uma referência cinematográfica. E quantos roteiros você já jogou fora? Quantos você já pegou, escreveu e falou, não tá bom? Quase nenhum. Assim, eu tenho roteiros que estão na gaveta, mas jogar fora, assim, desistir completamente, não. Eu tenho algumas coisas que estão guardadas, assim, porque eu acho que, sei lá, tem momentos, né? Não surgiu um momento. Talvez surja, né? Mas jogar fora, se abandonar de vez, nenhum. E quando que a Sabrina roteirista encontra a Sabrina diretora? Eu acho que é meio intrínseco, assim. Eu sou a roteirista que dirige os meus filmes, assim, né? Então, eu escrevo para mim mesma. Eu escrevo os roteiros, né, pensando na minha direção. Eu já escrevo, né, com essa concepção, assim, de como eu vou dirigir, né? Como vão ser realizadas essas cenas e tal. Então, é tudo junto e misturado, no meu caso. Sabrina, adorei o papo com você. Obrigado, tá? Eu que agradeço, foi um prazer. Adorei a nossa conversa. Obrigado, Sabrina, e muito obrigado a você pela companhia. As redes sociais da Rio Filme estão lotadas de conteúdos exclusivos para você. Tem podcast, tem texto, tem vídeo, tem entrevista, tudo sobre o cinema. Estão esperando a sua entrada. Tchau, tchau.